Primeiro mito, não foi a Igreja Católica que inventou o carnaval, tá bom? Também não foi, o carnaval não faz parte do calendário litúrgico cristão. E o carnaval não é necessariamente uma festa pagã que a igreja oficializou. Mas se não é, Rodrigo, qual a relação do carnaval com o paganismo? Eu vou explicar para você direitinho, mas, em primeiro lugar, os autores mais recentes que nós lemos, historiadores, eles apresentam esses pontos em comum. Vamos lá, o primeiro deles, que eu vou apresentar aqui para vocês, é o livro do Burke, do Peter Burke. Ele fala sobre a cultura popular no começo da Europa moderna. E ele mostra o carnaval como uma festa popular medieval ligada ao calendário cristão. Depois vou explicitar isso para vocês. Ele explica a relação do carnaval com a quaresma. A quaresma é um período de jejum, e o carnaval seria um período de excessos antes do jejum. E ele também interpreta o carnaval como uma inversão simbólica social tolerada pela igreja. Então a igreja tolerou o carnaval, depois tem um momento que a igreja critica o carnaval, depois tem um momento que a igreja até regulamenta o carnaval. Mas não é a igreja que cria o carnaval. Além do Burke, que é um autor que eu vou citar algumas vezes aqui, o Peter Burke é um dos historiadores medievalistas mais assim clássicos, mais apontados na academia. Você tem também o Mikhail Bakhtin, ele é russo, espero ter pronunciado correto o nome dele, e um livro dele, escrito originalmente em russo, mas traduzido para o inglês, foi Rabelais e o seu mundo. E esse autor, ele analisa o espírito carnavalesco medieval, e ele vê o carnaval como uma cultura popular paralela à oficial da igreja. Então ele acha que a igreja tinha, no calendário dela, a quaresma, e o carnaval surge como uma cultura popular paralela àquela oficial. E ele não reduz a festa ao paganismo, mas a uma prática medieval cristianizada. E repito, se o carnaval não é necessariamente uma festa pagã que se tornou cristã, qual a relação do carnaval com o paganismo? Vamos lá. Ele atrela o carnaval, e não apenas ele, o Burke também, à quaresma. Isso é fato. Aí eu fui pesquisar um livro que fala justamente sobre a história do calendário religioso, litúrgico, católico. O Thomas Taylor, ele escreve um livro a esse respeito, sobre as origens do ano litúrgico no catolicismo, e ele explica como a quaresma se estruturou, e eu vou apresentar isso durante essa live. E ele mostra que festas pré-quaresmais surgiram como preparação social para a quaresma. Ou seja, a quaresma era um período de restrição, de jejum. Então, antes da quaresma e em virtude da quaresma, surgiram entre vários povos da Europa, várias cidades, vários reinos, práticas obscenas, de excesso, de inversão social, para se preparar para a quaresma. Seria mais ou menos assim o que esses autores estão apresentando. Uma vez eu lembro que um médico estava dando uma palestra num podcast que eu assisti, não lembro mais qual, que ele estava explicando o processo que ele faz para mulheres que querem emagrecer. E ele diz assim, que ele cita mais mulheres, não eu que estou sendo machista não, estou citando como ele citou. Eu sei que há homens também que precisam emagrecer, mas ele está falando de mulheres. Eu não sei se essa receita é só para mulheres e com o homem o procedimento é outro, não sei, mas ele citou mulheres. Ele disse que a primeira coisa que as mulheres tinham que fazer antes daquilo, 1 ou 2 dias antes, elas tinham que comer muita proteína, comer carne, 2, 3 bifes, até não aguentar mais, e ovo, não sei o que e tudo e tal, durante 1 ou 2 dias, para depois começar o processo de jejum. Aí elas tinham que limitar a quantidade, não sei quantos gramas por dia, tinham que ficar com balança, aquela coisa toda. Mas veja, antes de entrar no período propriamente dito da dieta, do programa de dieta dele, tinha um período de excesso. As razões médicas disso, eu não sei dar, estou apenas reportando o que ele mencionou. Agora, apenas para comparar que essas festas que surgiram foram mais ou menos isso. Já que vamos entrar agora no período da quaresma, que são 40 ou 46 dias, depois eu explico para vocês, que são o hiato entre o carnaval e a Semana Santa, então um período de jejum, de oração, de penitência. Então vamos aproveitar e vamos ter um excesso antes, para aguentar aqueles dias sem pecar.